Queridos irmãos e irmãs, a liturgia, este evangelho de modo especial do dia de hoje, este sábado, coloca diante de nós a imagem de Cristo Jesus, perseguido pelas realidades, pelas pessoas que não compreendem o seu anúncio, que não acolhem a mensagem verdadeira do evangelho, que não conseguem compreender a profundidade daquilo que Cristo tem direcionado aos corações. Nós vemos os fariseus fazendo planos para matar Jesus. E Jesus, ao saber destas realidades, se retira daquela região, não por medo de ser morto na mão daquelas pessoas, porque Jesus sabia tudo o que haveria de acontecer, mas para cumprir os mandamentos, a lei e as profecias, fazer a vontade do Pai. Jesus se retirou dali porque ainda é preciso pregar a muitos lugares, a muitos corações, fazer com que muitas pessoas conheçam a verdade plena de fazer a vontade do Pai. Ainda não é o momento de partir deste mundo. Por isso Jesus se afasta daquela região, daqueles homens, para continuar a missão confiada a Ele pelo Pai. Nós vemos que Jesus sai, as multidões o seguem, Ele cura todas as pessoas e continua sustentando na fidelidade um coração manso, um coração puro, de fazer constantemente a vontade de Deus, aquele ao qual o Pai coloca neste mundo com toda a afeição de seu coração. O servo do Senhor, escolhido para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas faltas. Nós vemos o evangelista trazendo uma citação, dizendo que Cristo, aquele que recebe do Pai total afeição pelo Espírito Santo, ele não discutirá, ele não gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas praças, não quebrará o caniço, não apagará o pavio. Ou seja, trata propriamente da mansidão de Cristo Jesus. Jesus não é aquele que faz alardes, Jesus não é aquele que grita, Jesus não é aquele que manifesta através de uma voz impondo as realidades do reino de Deus. Mas Jesus demonstra, aponta, direciona na mansidão do seu coração. Jesus não obriga as pessoas a o seguirem. Jesus não obriga as pessoas a testemunharem o reino de Deus. Jesus não faz nada por obrigação, nem obrigando as pessoas, mas na mansidão faz com que no coração daquelas pessoas brotem o desejo de estar no caminho do Pai, no caminho do Pai, vivendo a paz, vivendo o amor e a misericórdia. Ou seja, pela mansidão de Cristo Jesus, nós somos chamados no nosso discipulado, no nosso seguimento, a termos semelhantes atitudes, a não querermos impor sobre os corações realidades que talvez possam não ser compreendidas, impor a vivência de determinados caminhos sem o mínimo entendimento, a mínima compreensão. A forma de Cristo Jesus, ela é bem clara. Ele ensina, ele aponta, ele demonstra e faz com que as pessoas acolham no seu coração a perfeição desse ensinamento. Jesus não grita, Jesus não discute. Ninguém ouve sua voz gritando nas praças, porque Jesus é manso e humilde de coração e sabe acolher as pessoas, as suas limitações. É sermos nós também, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para dentro de nós, como Cristo Jesus a cada dia, né? A gente sempre vem dizendo isso, mas é ser capaz de reconhecer a bondade de Deus que age em nossas vidas e nos inspirarmos nesse mesmo caminho. Aquele que sabe agir conforme a vontade do Pai, consegue anunciar perfeitamente o reino. E a nossa missão é continuar a missão de Cristo Jesus, levando o anúncio do reino a todas as pessoas, a todas as criaturas. Mas é preciso saber agir, é preciso saber lidar com o próximo, é preciso saber viver a misericórdia de Deus, não impondo aos corações
de forma agressiva ou hostil, como muitas vezes nós agimos por aí, mas é viver com todo o coração, fazendo com que as pessoas compreendam a verdade, compreendam plenamente a graça de Deus. Jesus, ele é sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Jesus não se omite diante da sua missão. Jesus sempre deixa claro para as pessoas o que o Pai pede, como viver plenamente os mandamentos, como observar os preceitos. E nós somos chamados às tais semelhantes atitudes todos os dias. É ter a compreensão clara dentro do nosso coração da bondade de Deus, que sempre nos sustenta. Não é fazer como as pessoas do mundo faz, mas como Cristo Jesus, o servo amado de Deus colocado diante de nós neste mundo. Assim como nós somos também servos, discípulos, discípulas amadas, escolhidas por Deus e em preparação constante para o anúncio, para a missão, em preparação constante para viver o chamado de Deus. E é em Cristo Jesus que nós encontramos seguimento perfeito, modelo perfeito, experiência perfeita da fé e do amor. O evangelista conclui dizendo: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. No nome de Cristo todas as pessoas depositam toda a sua esperança. E como nos lembra São Paulo na carta, se não me engano, aos Romanos 5:5, a esperança não nos decepciona. A esperança nos sustenta, a esperança nos fortalece constantemente. E se nós a depositamos em Cristo Jesus, nós permaneceremos firmes, sabendo todos os dias como lidar com as dificuldades, com as perseguições, com tantas e tantas contrariedades que encontramos pelo caminho. Os fariseus agiam mal com Cristo Jesus, sempre querendo colocá-lo à prova, sempre interrogando, procurando de todas as formas achar maneiras de matar. Mas Jesus sempre respondia na mansidão e na pureza do coração. Direcionava, através da própria Sagrada Escritura, da palavra revelada, aquilo que o Pai ensinava. Assim nós devemos fazer todos os dias. Não querer agir como as pessoas agem conosco, grotescamente, de forma hostil. Mas somos cristãos. Pelo nosso batismo, agimos como Cristo Jesus nesse mundo. Não sendo hostis com as pessoas que foram hostis conosco, mas respondendo com Cristo Jesus, na mansidão e na pureza. Não discutindo, não gritando, mas apontando os caminhos do Pai. Às vezes, quando uma pessoa é hostil conosco, a melhor forma de fazer com que aquele coração perceba a sua hostilidade não é respondendo com outra hostilidade, mas é agindo como Cristo Jesus. Às vezes isso dói muito mais no coração daquela pessoa ruim do que se você responde com a ruindade novamente. Só para dizer, a ação de Cristo Jesus, ela é contrária à lógica do mundo, porque a lógica de Deus é aquela que mais toca os corações. Responder como Cristo Jesus, não discutindo, não gritando, não quebrando o caniço rachado, não apagando o pavio que ainda fumega, mas deixando a graça de Deus prevalecer. Que nós tenhamos a compreensão constante, a sabedoria e o entendimento diante das nossas atitudes diárias, na nossa missão de anunciar o reino de Deus, de sermos como Deus nos pede, nos ensina e nos envia, segundo e semelhantes ao coração de Cristo Jesus. Peçamos todos os dias a virtude da mansidão no nosso coração e da humildade, para sermos capazes de reconhecer aquilo que ainda nós precisamos mudar as nossas ações no nosso coração, para termos êxito na missão diária de tocar aos corações de todas as criaturas o anúncio do reino, a verdade plena revelada na Sagrada Escritura, o Evangelho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.